a gente vai trazer meio que uma conclusão disso que a gente começa hoje e vai tentar discutir ao longo da semana, né, até que a gente trabalhe com um pouco de embasamento em relação ao ensino híbrido, que é uma proposta também, não é uma imposição, e a gente vai bolando as estratégias, dando suporte paralelo ao planejamento que está sendo realizado na escola, ok? Então, vamos lá. Galerinha, primeira coisa, eu queria chamar a atenção para vocês, que foi uma das coisas que a gente mais discutiu nos grupos do CEAF, por exemplo, dos formadores, é que a gente precisa entender que as atividades, nesse momento, elas são atividades complementares, né? Ou seja, não é que a gente vai sair agora e vai sair trabalhando todas as habilidades, todos os objetos do conhecimento, vai sair... Não, a gente tem que alfabetizar, educar, construir, desenvolver com o aluno nesse momento. Essa não é a proposta, certo? A gente vai trabalhar atividades, né, que são complementares àquilo que a gente já vinha trabalhando ou aquilo que foi trabalhado com o aluno e a gente precisa desenvolver ao longo de um determinado período. Tranquilo? Segunda coisa, aqui nas diretrizes ele traz que essas atividades curriculares complementares, elas são não presenciais. O fato de ser não presencial, às vezes a gente já fala logo, é atividade à distância, é aquela atividade em que eu preciso ficar dando aula virtual, que eu preciso trabalhar em grupo do WhatsApp e tal. Não. O fato de a atividade ser não presencial significa que a gente não tem aquele contato físico do professor e do aluno dentro do ambiente que já estava previsto, que seria a escola, que é o que a gente está acostumado, é o que a gente trabalha. Né? Ou seja, a gente não vai ter aquela quadra à disposição, a gente não vai ter a sala de aula à disposição, não vai ter os recursos da escola à disposição, né? É uma aula que a gente não vai ter esse contato físico, entendeu? É aquela abordagem, melhor dizendo, não vou nem chamar de aula, é aquela abordagem que a gente não vai ter contato físico. Segunda coisa, ela tem caráter, né, suplementar, ou seja, a gente não deve, nesse momento, né, exigir do aluno, né, a gente não deve exigir do aluno que uma aprendizagem no sentido de que ele vai desenvolver todas as habilidades nesse momento e tal. Não é esse o propósito também. Então, isso a gente precisa primeiro desconstruir, né? Essa não é a proposta da secretaria, certo? E não é a proposta que está prevista dentro dos documentos que eu estava compartilhando com vocês. Próximo ponto. Foi apresentado no finalzinho da apresentação dela ali, e eu sabia que talvez gerasse um certo questionamento em relação aos mapas de foco. Né? Eu confesso que não conhecia esses mapas de foco da BNCC. O que são esses mapas de foco? De forma bastante resumida, né? Um grupo de estudiosos lá do Instituto Reúna, né, que é um instituto sem fins lucrativos e que não tem vinculação com a prefeitura, não teve convênio, não teve participação nenhuma, simplesmente foi pego esse grupo que já tinha montado esse documento para que trouxesse como base, ou seja, trouxesse uma proposta. Precisava sair de algum lugar e eles trouxeram como proposta. E nesses mapas de foco, eles elencam, dentro de cada componente curricular, quais são as habilidades que são consideradas prioritárias ou focais. Ou seja, são aquelas habilidades que, no entender deles, não é para o ensino à distância, não é para o ensino não presencial, é de uma forma como um todo. Se hoje a gente tivesse que escolher, né, qual é o mínimo que aquele aluno, o mínimo do mínimo, né, que o mínimo seria a BNCC, mas qual é o mínimo do mínimo que a gente poderia trabalhar com aquele aluno para que ele não tivesse um prejuízo no desenvolvimento dele. Então, essas são as habilidades focais, certo? Então, é basicamente isso que os mapas de foco trazem. E aí, dentro das discussões, a gente mesmo, enquanto profissionais ali discutindo, a gente já detectou que aquelas habilidades focais que estão presentes no mapa de foco, acaba que elas, nem sempre, elas dizem respeito à nossa realidade. E aí, hoje, eu já trouxe um documento, no final, a última parte que eu vou apresentar para vocês, eu já trouxe um modelo do planejamento, com base nas habilidades que eu entendi, eu, Aislan, profissional de educação física da Rede Municipal de Aracaju, entendi que fosse uma habilidade focal para o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental, neste momento, certo? Então, existem critérios para que a gente estabeleça. Esses critérios vão variar bastante, gente. Vai variar de acordo com a disponibilidade de recursos que o meu aluno tem, a disponibilidade de recursos que eu, professor, tenho, né? Minha limitação em termos de conhecimento, né, dos objetos de conhecimento, vai limitar em relação aos meus recursos, como é que eu posso dizer, em termos de materiais que eu vou poder utilizar com eles, enfim, várias coisas, tá? O nível do conhecimento do aluno, enfim.
Bom, gente, a qualquer momento vocês podem, só reforçando, vocês podem colocar no chat. Eu estou dando uma acelerada na apresentação para a gente chegar na parte mais prática, mas se tiver qualquer dúvida, intervém aí, certo? E pode ficar à vontade. Bom, outra coisa. Para a gente pensar nessas habilidades e nesse plano que está sendo solicitado para a gente precisa lembrar que a gente tem que trabalhar em cima da BNCC. E lá dentro da BNCC nós temos 6 competências, né, da área de linguagens, né, que são competências específicas da área de linguagens, que vai englobar português, né, artes, né, religião, português, artes, língua inglesa e educação física. Tá? Então, a gente precisa lembrar que, ao final de tudo, a gente precisa chegar nessas competências. Eu acho que a professora está rindo porque é bem complicado trabalhar dessa forma interdisciplinar, mas é uma coisa que a gente consegue tentar, pelo menos. E aí, o que é que é necessário nesse momento? Que a gente tente articular, né, essas habilidades próprias de cada componente, né, dentro dessas 4 áreas, certo? Dentro dessas 4 áreas. Por que eu estou falando isso para vocês? Já adiantando, na reunião que eu tive na escola, acho que eu até citei algo sobre isso no grupo, lá os professores perguntaram, o volume de atividades que o Estado passou para os nossos alunos era muito grande, os alunos não estavam acompanhando e tal, que nós... Aí eu falei, gente, por que então a gente não faz o grupo de professores, atividades do 6º ano? Naquela semana, cada professor vai lá e vê uma atividade correlata, né, e manda um texto só, daquele texto tira os elementos que vão ser trabalhados para todos. Isso eu estou dando exemplo de uma situação em que eu entrego um roteiro de estudo, certo? Então, é um texto só para o aluno ler, daquele texto, cada componente vai aproveitando os seus elementos, né, e vai desenvolvendo, trabalhando suas habilidades. Então, essa foi uma sugestão que eu dei dentro daquele momento, tá? E aí a gente tem que lembrar também, quais são os nossos objetivos de aprendizagem, né? A gente não tem isso documentalmente, não existe no documento, o objetivo de aprendizagem da habilidade tal é esse. Não, a gente precisa conhecer a habilidade e a gente precisa definir qual o objetivo, né, que eu quero, ou seja, aonde é que eu quero chegar com aquela habilidade que eu estou propondo, né, ser trabalhada. A outra são os objetos do conhecimento, são, no caso, os recursos, no caso, que a gente vai usar para desenvolver aquela habilidade. Então, eu tenho uma unidade temática, jogos e brincadeiras. Eu vou pegar, por exemplo, a construção de um brinquedo e vou desenvolver a habilidade construção de um brinquedo, que está lá no 1º e 2º ano, que eu vou trazer o exemplo para vocês. Tá? Então, isso é uma proposta de atividade para que o aluno faça em casa, né? E ele vai desenvolver a habilidade de construir esse brinquedo de forma remota, mas vai desenvolver essa habilidade. Depois ele vai devolver, dar o feedback para a gente em relação a isso. Outro detalhe que a gente precisa lembrar, dentro do planejamento existem habilidades que vão ser desenvolvidas em 2 campos, né, nos domínios da atuação social e no domínio da unidade temática. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com unidade temática, porque eu já pego da BNCC e já venho definindo lá qual é a habilidade, qual é o objeto de conhecimento, qual é o detalhamento do objeto de conhecimento que eu tenho dentro do currículo de Sergipe. Mas vai ter professor que não, eu quero trabalhar mais na linha social, né? Então, a gente vai ver habilidades com esse perfil e vou trabalhar com alunos nesse sentido, certo? Então, isso é livre para cada professor, tá? Isso não é engessado, né? De que forma você vai fazer o seu planejamento. Você é autônomo para poder decidir isso. Tranquilo? Tá muito rápido, gente? Tá confuso? Posso seguir dessa forma? Então, vamos lá. E aí vem algumas particularidades que aí me chamaram a atenção quando eu estava lendo as diretrizes, né? Que são a questão das práticas. Como é que a gente vai atuar de fato, ou seja, como é que a educação física nesse momento, ela vai atuar levando em consideração a EJA, né, a educação de jovens e adultos, né, que já é difícil presencialmente, que a adesão já é relativamente baixa, né, que o aprendizado dele já tem uma certa dificuldade, já tem uma certa resistência, né, então a gente precisa, uma preocupação em relação a atuar. A gente precisa pensar como é que vai ser trabalhada a EJA, para quem trabalha com EJA. Vai ter uma reunião, salvo engano, amanhã à tarde, né, com o pessoal da EJA, para poder tentar trazer algumas orientações para que a gente comece a trabalhar também com a EJA. Será que a gente deveria trabalhar com um projeto de vida nesse momento? Né? A gente focar no projeto de vida do aluno, né, de forma, obviamente, conjunta, né? Será que a gente deveria trabalhar apenas temas contemporâneos ou temas transversais?
Por que não falar, nesse momento, abordar a questão da higiene, né, da precaução, da saúde, né, de como as doenças são transmitidas, de como ele pode se, digamos assim, de como ele e a família, né, o estando da família, como ele e a família podem se prevenir, né, utilizando das ferramentas do movimento corporal, por exemplo, né, dentro das suas residências, né, e também trabalhar os objetivos de desenvolvimento sustentáveis que são propostos pela Unesco, né? Então, são várias temáticas que a gente precisa se preocupar, né, na hora de fazer esse planejamento. Lembrando, não é algo engessado, é algo que a gente vai ter flexibilidade e autonomia em trabalhar. Lembrando que nós vamos trabalhar sempre voltado para a linha de habilidades, né, e competências, né, que é a proposta da BNCC atual. A gente não tem. Outra coisa que eu percebi dentro do documento e que também me chamou a atenção é que a gente deve evitar a fragmentação do conhecimento, né? Ou seja, um erro que foi percebido dentro do Estado, por exemplo, eu trago o Estado porque alguns já relataram essa situação, é que cada professor chegou lá e, tipo, eu preciso ensinar os conceitos disso, tome atividade com o aluno. Na mesma semana, o de matemática fez a mesma coisa, o de ciências fez a mesma coisa, o de português passou um texto, não sei quem passou um livro para poder ler e tal. Ou seja, começou a sobrecarregar de atividades aquele aluno, e cada um dando uma aula de uma coisa diferente. Gente, presencialmente, fazer esse trabalho em conjunto entre os professores já é difícil. Eu vou lhe dizer que é quase impossível. Imagine fazer isso de forma remota, né? Torna-se torna-se impraticável, né? Porém, a gente precisa tentar, né? Então, cabe a alguns professores, eu estou trazendo isso, essa responsabilidade até para a gente da educação física, pelo nosso discurso, pela nossa postura, que a gente chegue nesses grupos da escola e a gente consiga trazer os professores dizendo assim, ao invés de eu mandar uma atividade, né, que vai falar sobre, sei lá, exercício físico de intensidade moderada para poder melhorar a saúde, e o de ciências venha trazer como é que ele faz a mistura da fórmula lá de química que ele aprendeu, por que a gente não trabalha de forma conjunta? O que é que as ciências pode trazer junto com a educação física nesse ponto? Né? Que tema a gente tem, né, transversal, que a gente pode linkar entre os professores? Então, acho que talvez a gente precise puxar isso, né? Não porque nós somos os melhores, porque nós somos os bons, mas eu acredito que é porque, no final, para o aluno, vai ser menos danoso a gente trabalhar de forma conjunta, com conteúdos articulados, com conteúdos fáceis, né? Principalmente nesse momento. Tranquilo? Gente, posso seguir? Tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma intervenção nesse momento? Não. E aí eu coloquei lá, qual é o nosso papel, né? Segundo Newton, quer falar? Eu ia fazer uma pergunta. Manda. Em relação a essa interdisciplinaridade que você está falando aí, será que a gente vai ter acesso ao conteúdo que os outros professores irão trabalhar também? Ou será que a escola vai pedir para a gente mandar o bloco de conteúdo para a gente fazer os módulos? Como será a confecção desses módulos? Pronto, excelente pergunta, Newton. Vou tentar responder para você, tá? Isso também não ficou padronizado, não ficou definido, certo? Cada diretor, na verdade, cada coordenador pedagógico da escola foi orientado a articular a sua equipe, né, de maneira a construir esses planos estratégicos que eles chamaram, certo? E aí o que acontece? Cabe agora, no caso, ao coordenador, né, e à equipe de professores se organizar nesse sentido. Eu digo isso, gente, porque, por exemplo, na minha escola, surgiram várias propostas na reunião, né, dos professores. Vamos fazer grupos por série. Não, vamos fazer grupos por área de conhecimento, né, para poder a gente articular isso. Como eu estou falando, na prática é bastante complicado, porque se presencialmente a gente já não faz isso, agora, para fazer, vai ser muito mais difícil, né? Mas a gente tem que ser realista, a gente precisa pensar, né? E se a gente não conseguir, pelo menos, digamos assim, colocar em prática no 100%, mas pelo menos algumas coisas a gente já precisa, né, tá articulando ali. Eu tenho um contato maior com o meu professor de artes, por exemplo, da turma do 6º ano. Então, eu vou colar no professor de artes ali e vou dizer, cara, que tal a gente
né, fazer uma atividade sobre dança, por exemplo, aqui, a gente faz uma atividade juntos, uma atividade conjunta, por exemplo. E aí vai, tá? E aí, assim, eu acredito que cabe muito de cada relação, né, de cada relação entre professores e de cada relação entre coordenação e professores, ok? Pois não, Nilton? Porque eu vejo assim, para a gente conseguir construir uma atividade nesse modo que você estava falando, interdisciplinar, a gente precisa se conjugar com outro professor. E aí, nesse período de pandemia, vai ser meio complicado a gente fazer essa atividade assim interdisciplinar, do jeito que seria o ideal, na verdade. Mas eu acho que vai ser meio complicado a gente conseguir juntar com professores das áreas afins para a gente fazer tipo um texto só, como você falou, para que desse texto seja desenvolvido as 3, 4 disciplinas das áreas afins. Então, acho que vai ser uma coisa mais complicada, porque, como eu vi no comentário aí, a gente dificilmente consegue fazer presencialmente. Sim. Imagine nessa situação remota. Sim. Não, perfeito, Nilton, perfeito. Agora, o que é que eu quero dizer com isso? Não vou dizer que é fácil, tá? Já falei que é difícil, inclusive eu nem sei se eu vou conseguir fazer isso na minha escola. Eu estou dando exemplo, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso na minha escola, né? De articular isso com outros professores. Mas, perceba, eu preciso criar uma alternativa a isso. Por quê? Não adianta eu chegar agora e simplesmente dizer, tá, eu não consigo trabalhar de forma indisciplinar, porque presencialmente eu já não trabalho de forma interdisciplinar. Agora, então, é que não vai acontecer mesmo. Então, vai ser individual. Cada um manda o seu e que o aluno se lasque lá no final para poder entender o que é que a gente quer. Então, cabe a gente botar a mão na consciência agora, né, e dizer, ó, eu poderia trabalhar X, Y, Z, mas eu vou trabalhar só X, bem trabalhadinho aqui com ele, nesse momento, né, para quando eu voltar, a gente trabalhar o Y e o Z de forma mais correta, de forma mais segura, de forma mais eficaz. Entendeu? E não sobrecarregar o aluno nesse momento. Beleza? Bacana? Então, isso, é nesse espírito que eu quero que a gente trabalhe. Nesse espírito de que, existe um problema, a gente entende, existe a dificuldade, mas como é que a gente pode pensar naquela alternativa, né, que acabe trazendo um benefício para o aluno? No final, o que importa para a gente é o aluno. Né? Então, vamos lá. Nosso papel, enquanto, nesse momento, segundo as diretrizes, é o papel de investigação e exploração, né, através do movimento, do gesto, das práticas corporais, como o professor Paulo muito bem citou no grupo, né, e os significados atribuídos a esses gestos e movimentos. Então, basicamente, o nosso papel foco, nesse momento de trabalho, é fazer com que a criança ele se reconheça, de que ele experimente algum movimento, de que ele reconheça algum gesto, de que o estabelecimento realmente da comunicação, da linguagem, né? Nós estamos dentro da área da linguagem. Então, nosso momento agora de trabalho é estar pensando nessa comunicação, não só agora, mas sempre, né? Bom, tentar introduzir esse aluno minimamente, né, em uma proposta de cultura corporal, de movimento, né, mesmo remota, né, fazer com que ele experimente, né, alguns movimentos, experimente algumas vivências através de jogos, brincadeiras, de algum tipo de esporte. Você tem uma bola em casa, por exemplo. Como é que você pode utilizar essa bola, né, em casa? Só com a mão, só com o pé, chutando, empurrando ela na parede, pressionando a bola na parede. Qual é a sensação que você teve em relação a isso? Né? Então, trazendo uma dinâmica, né, através dos elementos que a gente tem para trabalhar. A outra é a questão da formação cidadã, né, que é a nossa função social em termos de trazer o aluno para a realidade em que ele está vivendo. Será que nesse momento é o momento de levar a ferro e fogo aquilo que está lá, por exemplo, no currículo de Sergipe, dizendo que temos que incentivar a utilização dos espaços públicos como praça, né, quadras públicas e tal? Será que esse é o momento? Né? Então, nesse momento, talvez seja a gente orientar que esses espaços, no momento, não podem ser utilizados, explicar o porquê, né? Quais são as alternativas a esse espaço, por exemplo, se eu tenho que ficar dentro de casa, como é que eu posso, hoje, saciar a minha vontade de jogar ou de brincar dentro do espaço confinado, né, dentro da minha residência? Como é que eu posso fazer isso? Então, são coisas que a gente precisa trazer como proposta, né, para esses alunos. E depois mostrar para eles que, em casa vocês tiveram essa experiência. Como era a experiência de vocês quando tinha a quadra? Vocês iam para a quadra lá fora, na rua? Vocês iam para a praça? É seguro? Não é seguro? O que é que vocês faziam lá? Né? Será que é importante a gente preservar aquele espaço? Não é importante a gente preservar aquele espaço? Né? Tá vendo como faz falta aquela praça? Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente pode estar trabalhando dentro das nossas atividades.
A outra coisa é que a gente precisa fazer justamente isso que eu acabei de falar, um olhar analítico, né, um olhar reflexivo sobre essas práticas corporais, sobre esses limites do aluno, sobre essas potencialidades, né, abordar a questão da temática estilo de vida, manutenção da saúde, né, e a utilização desses espaços públicos e privados. Então, acho que são possibilidades que a gente tem de trabalho nesse momento. Beleza? Gente, posso seguir aqui, eu estou com umas anotações aqui. Eu fui lendo e anotando, mas se tiver alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade. Comentário. Posso seguir? Sim? Então, vamos lá. Bom, e aí eu fiquei muito preocupado quando eu olhei a hierarquização das habilidades, né? Talvez o Igor até possa me dar uma ajudada aí nesse quesito, porque ele, como formador lá do Estado, de repente ele consiga me dar essa luz. Mas eu acredito que, nesse momento, há aquelas habilidades que iniciam com o nome, por exemplo, experimentação e fruição, principalmente no que diz a questão coletiva, né, de convivência social, né, de atividades em grupo. Essas habilidades, elas não podem ser consideradas nesse momento como prioritárias. Porque como é que eu vou exigir do meu aluno nesse momento, né, propostas de atividades coletivas, né? Olha, você vai juntar um grupo de 5 pessoas e tal, é um contrassenso, né? A gente está justamente promovendo aquilo que os órgãos sanitários não estão recomendando. Então, essa habilidade, nesse momento, vai estar lá no mapa de foco, como sendo uma habilidade prioritária, naquela sugestão do Instituto Reúna lá, por exemplo. Porém, é uma realidade que não contempla a nossa realidade, né, pandemia, certo? Que não permite que a gente tenha essa aglomeração, que só permite que a gente tenha a questão que alimenta a ideia do isolamento social. Então, a gente precisa considerar, talvez, essa habilidade como uma habilidade complementar. Ela tem que ficar em segundo plano, tá? Ela não é uma habilidade prioritária para esse momento. Então, essa reflexão que eu quero trazer para vocês também. E ainda tem outra situação. Essa experimentação, ou essas habilidades, elas precisam ser trabalhadas sempre de forma contextualizada e intencional. Era uma outra coisa que que eu percebi nas... Boa, Igor. As habilidades, elas não têm hierarquização. Beleza, show. Elas são cíclicas, na verdade, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Não, tranquilo. Quanto à questão dos códigos que são... perfeito, eles são cíclicas. Eu acho que talvez eu me expressei errado nessa situação. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa não cometer um erro que eu já vi em algumas situações, que é simplesmente fazer o seguinte: eu tenho um jogo, eu pego esse jogo, proponho esse jogo para o aluno. Certo? Para quê? Com que finalidade eu proponho esse jogo para o aluno lá? Aí, na outra semana, eu já proponho um outro jogo lá, desconexo, totalmente desconexo do primeiro. Tipo, eu não estou pensando em uma sequência, eu não estou fazendo um link, eu não estou trazendo da realidade do aluno. De repente, eu chego para o aluno mora numa casa, né, que só tem o quarto, a sala e a cozinha. Como eu não estou vendo o que está acontecendo lá, eu chego para o menino e digo assim, arranja uma bola, pega essa bola, monta uma trave com um cano de PVC, você vai ficar tentando dar um passe para dentro dessa trave de PVC. Sim, qual o sentido disso, né, para ele? Será que ele vai conseguir realizar? Né? Será que o feedback vai ser positivo para mim? Qual é o contexto? Por que eu estou pedindo para ele ficar fazendo uma trave de tubo de PVC e ficar tocando a bola dele dessa trave? Né? O que é que eu estou tentando desenvolver ali? Então, a gente precisa começar a pensar nessas atividades. Elas precisam ser contextualizadas, elas precisam ser coerentes, né, com a realidade que a gente está propondo. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta aqui. Eu vi que tem 3 comentários. Acho que quer dizer... Ok, perfeito, Grace, é isso mesmo. A Grace colocou aqui que é a questão de elencar as atividades a partir de alguns critérios. Bom, e o que é que a gente está buscando enquanto formação continuada? Qual é o papel, então? Que aí eu fui buscar, né? Qual é o meu papel enquanto CEAF, no caso, enquanto formador do CEAF com vocês? Primeiro, a gente tentar considerar sempre a homologia de processos, ou seja, como é que a gente pode colocar em prática aquilo que a gente está vivenciando, aquilo que a gente aprendeu. Segundo, a gente tem que fortalecer e ampliar o repertório teórico que a gente tem. Ou seja, esse momento de troca, na hora que a gente estiver planejando, eu vou propor para vocês
que a gente comece a elaborar nossos planejamentos e esses planejamentos sejam compartilhados dentro do grupo para que a gente troque essas informações. Ou seja, ó, o Newton tem uma proposta lá na escola dele que contempla a realidade. Será que se encaixa na minha? Encaixa, então eu vou tentar fazer o meu. Né? De repente, a Mariana foi lá e colocou a proposta dela, e aí o Newton achou interessante. Ah, poxa, bacana aquela proposta da Mariana, vou dar para usar na minha escola. Então, a gente vai criando esse arcabouço teórico, a gente não vai pensar sozinho. Né? A gente vai começar a ver, né, quais são as propostas. De repente, alguém, o Ansaldo, de repente, tem uma leitura muito boa do material didático do primeiro e segundo ano. Então, ele vai trazer lá, no material didático tem uma proposta aqui que dá para fazer. E aí vai colocar lá no grupo, e a gente vai tentar aproveitar isso. Essa é a ideia. Beleza? Sempre trabalhando a problematização, né, e a questão do que, uma pergunta que eu me fiz, e vou compartilhar com vocês, e vou deixar para que vocês reflitam também. O que é que, nesse momento, nós devemos buscar responder, né, para a sociedade, para a escola, para os nossos alunos, para os pais dos nossos alunos, para a família, para a gente mesmo, né? O que é que a gente deve fazer? Né? Esse é o momento de a gente começar a pensar, né? De a gente começar a refletir, né? Onde é que a gente quer chegar, o que a gente quer. Beleza? E aí, gente, a gente deve sempre focar que as aulas de educação física, elas devem promover análise dos conceitos de saúde, análise dos conceitos de desempenho, beleza. A gente deve considerar as múltiplas dimensões da linguagem, né, como estão sendo propostas. A gente pode trabalhar a linguagem, no caso, corporal, né, a partir da visão social, a partir da visão genética, a partir da visão cultural. Né? A gente pode também trabalhar as práticas corporais a partir da construção do conceito de corpo, analisando o conceito de corpo político, o conceito de corpo social, né? Diferenciando, talvez, do conceito meramente biológico, que provavelmente a área de ciências vai estar lidando mais diretamente com isso. Tá? Então, são algumas propostas. E aí a gente pode trabalhar, inclusive, um tema que já foi proposto até no grupo por vocês, né, que foi a questão da autoimagem e da autoestima nesse momento. Alguém até respondeu em algumas das discussões aí que a gente teve ao longo da semana, ou foi numa live que teve recente, né, do coletivo docente, algo que foi, não, eu vou trabalhar a autoestima e a autoimagem do meu aluno, para quê? Eu não sou psicólogo. Não, gente, calma, peraí, nós também temos esse papel. Né, a gente também pode trabalhar, né, a questão da autoimagem e da autoestima, né, principalmente da autoestima nesse momento. A gente precisa melhorar a autoestima dos nossos alunos, das famílias deles que estão em casa, né? A gente está em casa, a gente precisa melhorar a nossa autoestima também, né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa refletir. Até aí, gente, tá tranquilo? Pronto. Esse é um primeiro momento para que a gente trabalhe até a próxima semana. É esse planejamento estratégico, ou pelo menos o esboço desse planejamento estratégico. No segundo momento, a gente vai trazer a produção desses objetos educacionais, que aí talvez é onde a gente rale um pouco mais, né? Apesar de ser uma coisa casadinha, né? A gente planeja e já vê qual é o objeto, né? Desculpa, deixa eu ler só essa pergunta aqui da Marluce. Sou Marluce, na produção do documento deverá aparecer a habilidade. Como trabalhar o conceito de corpo? Eu não entendi. Mariana, você poderia abrir, o Marluce, né? Você poderia abrir o microfone e explicar essa sua pergunta, por gentileza? É o seguinte, quando a gente vai produzir digamos, o plano que entrega na escola, vai precisar aparecer o código da habilidade, né? Aquele documento, ele é todo fechadinho. No caso, eu trabalho com o primeiro ano. No primeiro ano não aparece nada a respeito de corpo. Eu achei bem interessante a sua proposta. Mas vai ser possível fugir totalmente das habilidades e trabalhar aquilo que é mais coerente no momento? Eu acho que não pode, porque no Estado, se não aparecer a habilidade, não tem validade o planejamento. É essa a pergunta. Não, excelente pergunta, excelente pergunta. Veja bem, a gente precisa, pelo menos a orientação que a gente tem nesse momento, é que a gente precisa seguir as habilidades que são propostas dentro do currículo de Sergipe para cada ano, certo? Então, se eu tenho um rol de habilidades para serem trabalhados com o aluno no primeiro ano, né? Então, eu preciso, dentro daquelas habilidades, ver a que melhor se encaixa, ou melhor,
fazer talvez o sentido contrário. É ver qual é a atividade que melhor se encaixa dentro daquelas habilidades que estão ali propostas, tá? Então, eu posso buscar dentro daquelas habilidades, sei lá, se eu na unidade temática dança, tem algo que eu consiga falar sobre o corpo? Tem. O quê? Eu posso trabalhar sobre a higiene corporal no primeiro e segundo ano, por exemplo, que é o primeiro ciclo. Então, beleza, ótimo. Eu vou trabalhar a higiene, né, com minha turma do primeiro e segundo ano. Mas, por quê? A gente precisa dar um escalonamento também da complexidade do conhecimento para o aluno, né? De repente, talvez você trabalhar de forma mais complexa a questão do conhecimento sobre o corpo, né, mais aprofundado, talvez isso só venha a ser no sexto ano, no sétimo ano, entendeu? Então, isso a gente também precisa estar atento, para que a gente não ofereça um conteúdo nesse momento que é importante, mas que talvez ele seja muito mais complexo do que aquele ano tem, de que está proposto para aquele ano. Não sei se eu me fiz entender. Né? Então, a gente precisa tentar focar nisso. Se foi difícil, eu posso tentar explicar de outra forma. Tá? Mas posso andar? Qualquer coisa a gente retoma a discussão de novo. A pergunta, gente, essas perguntas são interessantes porque a gente reflete. Eu não tenho, como eu falei, eu não tenho as respostas para tudo. Caso alguém tenha algum comentário ou queira explicar ou falar sobre o assunto, é aberto, né? Mas, justamente para construir junto. Pois não, Anderson? Islam, mas eu também posso fazer o seguinte, mesmo que tenha eu posso seguir a BNCC, entendeu? Ou então currículo Sergipe também, né? Que tem, né? Mas eu posso contextualizar, eu posso pegar uma determinada habilidade e ampliar esse estudo, ampliar essa habilidade. Ou seja, ampliar a visão que o aluno possa ter sobre determinada habilidade, não ser fechado. Mas sim o professor servir como ampliador de possíveis habilidades, de possíveis motivar, fazer no aluno um tal de brainstorming mesmo, entendeu? De tempestade de ideias, de criação, enfim, eu posso utilizar de maneira contextual, sem sair da minha habilidade, mas eu posso ampliar esse conteúdo, né? Não ser apenas só aquela coisa fechada, mecanizada, mas sim dar a possibilidade de ampliar toda com essas novas com esse novo conhecimento, no caso. Eu posso ir reinventando mesmo, né? Perfeita colocação, Anderson. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente tem que trabalhar a habilidade de forma contextualizada. Um outro detalhe, talvez eu tenha, não sei, não me fiz entender da forma correta, mas a gente não deve ficar restrito, como eu quero dizer, a habilidade. Não, eu só posso trabalhar aquelas habilidades ali. Eu posso expandir daquilo? Posso, mas lembrem-se, a proposta da BNCC do currículo de Sergipe é que a gente garanta que aquilo ali é o mínimo a ser trabalhado, entendeu? Então, eu parto daquela habilidade, se eu consigo trabalhar aquela habilidade e avançar com o aluno, beleza, entendeu? O que eu quis dizer é isso, é que a gente não pode simplesmente fazer o seguinte, eu tenho, digamos que, como é que eu posso dar um exemplo aqui? Eu estou tentando trazer um exemplo bem afastado, sei lá. Eu quero trabalhar com eu acho que eu tenho que trabalhar com equações diferenciais ordinárias, um assunto de matemática lá da universidade, cálculo 1, cálculo 2, enfim, por aí. Aí eu chego para o meu aluno do ensino fundamental, começo a trabalhar com adição, subtração e tal, e de repente agora, não, eu quero contextualizar com tal. Aí eu saio daqui e já vou para equações diferenciais ordinárias. Tipo, vai fugir muito, né, da linha de conhecimento, do nível, na verdade, que o aluno está sujeito. Tá? Então, quando eu quis dizer da questão da habilidade, por exemplo, vejam a habilidade do primeiro e do segundo ano, né, quando for orientar essa aula do primeiro e do segundo ano, para não trabalhar, talvez, na profundidade de conhecimento o necessário para um aluno de oitavo ano. Né? Então, eu posso desenvolver com o aluno, o conceito de corpo no primeiro e segundo ano, né, dentro dos objetos de conhecimento que eu tenho ali à disposição. Mas eu não posso chegar para o aluno e exigir conhecimentos específicos que ele só vai ver lá na frente. Entendeu? Então, é só para a gente tomar cuidado com esse tipo de situação. Beleza? Eu acho que talvez eu deixei mais claro agora, não sei. Né?
Deixa eu ver aqui. Grace colocou: temos que garantir a aprendizagem da habilidade antes de avançar para as outras possibilidades. Exato, perfeito, isso mesmo. Tá, então, bacana. Se me fiz entender, vamos seguir, né? E aí, a gente vai começar, em seguida, a fazer a produção dos objetos educacionais. O que são essas produções dos objetos? Perfeito, Igor. Tem a taxonomia de Bloom para auxiliar nesse desenvolvimento. Depois anotem aí, se possível, né, para dar uma olhadinha na questão da taxonomia. E aí a questão da problematização. A gente precisa, na hora que for produzir esses objetos educacionais, ou seja, essas ferramentas que a gente vai abordar o aluno, né, seja um roteiro de estudo, seja uma proposta de atividade, seja, de repente, a vivência de alguma coisa, a gente precisa trazer, primeiro, alguns questionamentos que chamam a atenção do aluno. Poxa, para a gente chamar a atenção de um aluno em sala de aula hoje, já é bastante complicado, de forma presencial. Para a gente prender, para a gente ter a atenção dele, né, à atividade, já é difícil. Imagine eu agora, de repente, entregando um pedaço de papel, ou mandando um link de um vídeo, ou propondo algo dentro de um grupo de WhatsApp, ou colocando material lá no Google, não sei aonde, Classroom, sei lá, enfim. O quão isso chama a atenção do nosso aluno. Então, a gente precisa pensar, né, em como a nossa proposta vai chamar a atenção desse aluno para a atividade. Isso é importante, é o primeiro passo. Se não for uma atividade, ou se não for uma abordagem, de repente que, eu acredito que se eu trabalhar com, se eu for enviar algum roteiro de trabalho, eu posso começar, por exemplo, com uma figurinha, tem que ser algo ilustrado, né, tem que ser uma matéria de reportagem, tem que botar uma figura tipo, uma imagem de algum jogador, de algum artista que seja do gosto daqueles meninos e tal, para que chame a atenção deles para a atividade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a desestabilização do senso comum e das generalizações sobre o tema. O que é que a gente vai fazer? A gente vai buscar ali o conhecimento, ofertar para ele o conhecimento técnico que a gente tem para oferecer. O que é que eu tenho visto em algumas situações? Quando foi circulada a ideia de que, não, vamos fazer atividades que sejam simples para o aluno, né? Então, aí o cara simplifica ao ponto de se tornar, digamos assim, não sei nem como dizer, né? Tem lá o professor de educação física que chega e manda um roteiro para o menino. Eu quero trabalhar dança. Aí eu chego lá e mando um roteiro para o menino. Assista o vídeo tal no YouTube, né, que tem a apresentação de dança, repita esses movimentos, filme a execução dos movimentos e mande para mim. Pronto, acabou. Terminou a atividade. E aí? Ele reproduziu a atividade. A partir dali, vai ter mais alguma coisa? Não, minha atividade foi concluída. Ele vivenciou a dança. Pronto, era isso que eu queria. Será que isso chama a atenção do aluno? Né? Será que isso aí fez ele refletir até o vídeo que ele tinha feito? Será que o que é que aquela música, aquele vídeo quer expressar? Você chegou a discutir isso para ele? Né? Os gestos que estão sendo colocados ali, naquele momento, o ritmo, né? A intensidade da música, né? Tem algum significado para você, para ele? E aí? Então, tentar ver se a gente consegue tornar o aprendizado de forma coerente, né? De forma coerente. Aí entra a questão da contextualização. Tá? Podemos seguir aqui? Beleza. Parte de anotação, graças a Deus, está terminando. Então, vamos lá. No momento de planejar, quando a gente estiver pensando lá, a gente vai ver qual é a nossa pretensão, quais são as nossas metas e objetivos com aquilo que está sendo enviado para o aluno. Isso vai ter lá. A gente tem que deixar isso bem claro. Isso precisa estar claro para o aluno e precisa estar claro para a gente. Por quê? Isso vai repercutir diretamente em como a gente vai avaliar se a gente deve seguir com aquele planejamento ou se a gente deve alterar aquele planejamento. Se a gente deve prosseguir com aquela abordagem ou se a gente deve voltar atrás com aquela abordagem. Tá? Quais são as aprendizagens que poderão ser garantidas naquela habilidade, naquela atividade? Isso é uma coisa que a gente também precisa pensar. E aí, se o meu questionamento desperta a curiosidade do aluno, ou seja, se a minha proposta de atividade, se o meu roteiro de trabalho para ele ali, desperta a curiosidade dele. Se não despertar a curiosidade, ele nem segue, ele não faz. Tranquilo? Bom,
Outra coisa, gente, vamos tentar usar, se for impresso, se for digital, se for em grupo WhatsApp, sala virtual, Facebook, como já foi proposto e tal, vamos tentar usar o máximo que a gente conseguir imagens, imagens dinâmicas, né, texto, solicitar desse aluno essas habilidades que são correlatas ao desenvolvimento das competências. Ele precisa também ser leitor, mas ele também precisa ser escritor, né? Eu posso solicitar dele a escrita de pequenos textos, né? Eu posso solicitar dele, por exemplo, um desenho como resultado de uma atividade, né? Por exemplo, desenhe, né, em que condição você está nesse momento para a prática de determinada brincadeira, de determinado jogo. Desenhe o espaço que você tem para brincar dentro de sua casa, desenhe o espaço que você tinha na rua, compare os dois espaços agora, né? O que é que pode ser mudado, como é que pode ser utilizado, como é que a gente pode adaptar. Então, tipo, fazer esse tipo de interação é interessante, né, com o aluno, trazer o feedback dele. Bom, e aí, como sugestão particular, eu trago que quem trabalhar com essa parte de desenhos, textos, imagens, junte todo esse material. E quando a gente passar da pandemia, pega esse material e tente fazer uma pequena edição de um e-book desse material, para que a gente disponibilize para os professores, para que a gente disponibilize para a rede, para que a gente disponibilize para os próprios alunos, né? Se for o caso, vamos lançar essa proposta para a secretaria, que esse material, que foi produzido durante esse período pelos próprios alunos, dirigidos pelos profissionais da educação física da rede, né, de ser formatado um pequeno livro, né, de autoria dos próprios alunos. A gente já teve projetos assim na rede que deram certo, então a gente pode tentar reproduzir. Beleza. Segundo ponto, a questão dos objetivos de aprendizagem, que a gente deve focar, eu já falei, e lembrar, né, dos instrumentais, né, observar se a gente consegue fazer a execução da atividade e sempre estar registrando essa atividade. Então, uma coisa que eu estou vendo que é um pecado que a gente está cometendo em outros locais, não há a contabilização. Essa semana o professor passou uma super vergonha com a gente na reunião, na minha ótica. Ele disse que trabalhava com grupos no Facebook, que dava certo, que no estado deu certo, que a escola dele era assim, tal. Poxa, foi bem motivacional a fala dele. Tava tudo dando muito certo, tava tudo dando muito bonito lá. E aí ele foi mostrar o grupo de atividades do Facebook. E aí, quando ele mostrou a atividade, aí mostrava lá a participação dos alunos. 3 comentários em uma publicação, 2 comentários em outra publicação. E aí a gente perguntava, certo, e aí, cadê os alunos? Não, mas eles vêm, eu tenho certeza que eles vêm. Agora, sim, mas o feedback que eles estão dando é de 3 comentários, 2 comentários de turmas de 70 alunos, né, 60 alunos. Então, tipo, talvez não esteja atingindo. Talvez esses alunos ou eles não estão gostando, ou não está tendo, assim, tipo, a gente precisa ver, precisa avaliar, né, e precisa registrar se essa atividade está tendo sucesso ou não. Até para a gente usar isso depois, mais para frente, né, dizer, do jeito que está sendo proposto, não está dando certo. A gente precisa voltar atrás. Certo? A gente precisa voltar atrás. Bom. E aí a gente entra nos exemplos, gente. Aí entra a questão dos mapas de foco. Vocês chegaram a ver na outra apresentação o exemplo do mapa de foco lá, que foi apresentado? Sim ou não? Todos viram a questão do mapa de foco lá? Bom, eu vou ser sincero com vocês. Eu, particularmente, não gostei daqueles mapas de foco que lá estavam propostos. Eu vou ser bem sincero para vocês. Tá? Os mapas de foco, a única vantagem, na verdade, que eu vi para a gente, naquele momento ali, foi se eu não tiver absolutamente noção de por onde começar. Tipo, eu não sei, realmente eu não sei como é que eu vou começar. Não estou perdidaço total, gente. Eu estou, né, sem nada na mão. Então, o que é que eu vou fazer? Eu posso pegar um mapa de foco daquele ali e dar uma olhada. Qual é a proposta dele? Ele está trabalhando a habilidade daquela turma lá que eu preciso, por exemplo, lá só vai ter dos anos finais, se não me engano. Daquela habilidade, daquela minha turma, eu posso aproveitar e posso propor aquela atividade que está lá, dar certo para a minha realidade. Pronto, bacana. Já é o meu ponto. E aí eu vou tentar ler o mapa de foco, que ele vai trazendo as informações, né, de como eles são elaborados, e a partir daquelas informações de como são elaborados, eu consigo agora delimitar como é que eu vou fazer o meu planejamento, certo? O norteador, muito bem, Grace, a palavra é essa. É um norteador. Não é para eu chegar lá também, pegar o plano do mapa que está proposto no mapa de foco e dizer, não, vou trabalhar só essa habilidade, vou trabalhar só essa atividade, tem que ser desse jeito, porque às vezes não contempla a nossa realidade. Então vai servir como norteador para a gente, beleza? Para não perder muito tempo,
eu não vou citar, eu trouxe 2 exemplos do mapa de foco, que foram 3 exemplos, na verdade, né, do mapa de foco que está presente lá no instrumental. Eu vou passar para vocês, se já não passei os mapas de foco, mas eu vou passar para vocês no grupo, né, das horas de estudo, daqui a pouco, esse mapa de foco para vocês darem uma olhadinha, é interessante, dar uma pesquisada. E o que eu queria chamar a atenção é que eles fazem, por exemplo, o seguinte, para você trabalhar do 6º ao 9º ano, considerando linguagens, você pode trabalhar língua portuguesa, língua inglesa, artes e educação física numa mesma semana, né, ou numa mesma quinzena. Como seria isso? Vai ter a propositura da leitura e análise de poemas em cordel, em comparação com o rap. Os professores se juntaram ali, principalmente de língua portuguesa, vai pegar um texto de cordel e um texto de rap, e vai mandar para o aluno ali, para que ele faça a leitura dos 2, certo? Isso do 6º ao 9º ano, vai ver qual é o melhor local para encaixar isso aí. Vai sugerir vídeos onde tenha um link de um vídeo onde tenha o cordel, por exemplo, sendo declamado. E vai sugerir um link de apresentação de rap. Ou seja, eu estou abordando ele de forma escrita e estou abordando ele de forma visual, ali, certo? Depois disso, eu vou tentar fazer rodas de conversa. Repare, essa é a proposição que está lá no mapa de foco, tá? Então, aí eu tenho que lembrar da nossa realidade, da minha realidade. Se eu mandar esses textos, será que esse aluno consegue ler? Ele já tem maturidade para ler, ele já tem habilidade suficiente para isso? Será que tem alguém da família dele que pode ajudar isso nessa leitura para ele? Se não tiver, isso aí já morreu, certo? Se não tiver essa condição, isso aí já morreu. Eu vou mandar o link para ele assistir às aulas. Será que ele tem internet para assistir essas aulas lá? Né? Será que ele tem recurso para assistir essas aulas, esses vídeos que eu estou mandando? Então, se não tiver, isso morreu. Mas, de repente, na escola lá da Larissa, tem condição de fazer tudo isso. Então, a Larissa vai desenvolver por esse ponto. Talvez na escola da Tatiane aqui ela não tenha, né? Então, a Tatiane vai ter que pensar um pouquinho mais de como vai abordar aquele aluno. Seguindo, o que é que a língua inglesa pode contribuir com isso? Aí ele vai trazer lá. Pode solicitar que o aluno faça uma breve pesquisa sobre o hip hop americano, para fazer o link com o rap, fazer o link com o cordel. O que é que a artes pode fazer? Pode sugerir para ele produzir uma sequência de movimentos da dança do hip hop. Como é que a educação física pode entrar? Pode auxiliar, na verdade, auxiliar não, trabalhar junto com o professor de artes nessa formulação dessa dança, né, dar suporte ao aluno, né, e reunir esses vídeos da apresentação e formular uma batalha virtual, né? Tipo, propor uma batalha virtual. Então, vejam, isso são sugestões. Se contemplam a nossa realidade, já são outros 500, mas a gente precisa pensar, né, de como articular isso. Bom, tem mais 2 exemplos que eu não vou citar para vocês, mas que eu vou apresentar para vocês. Eu vou compartilhar minha tela rapidinho aqui com vocês para a gente entrar no que as outras áreas só vão começar a falar na próxima semana, mas eu pedi licença à coordenadora da gente lá, a Gabriela, para a gente adiantar enquanto a educação física, porque eu acho que a gente já tem essa condição, né, de estar olhando esse planejamento. E como a gente já está sendo nas escolas, né, chamado... Não entendi. A Islam, os outros... Deixa eu só ver essa pergunta que saiu aqui da Grace. A Islam, se tiver o PDF aí, manda do mapa de foco, coloque aqui, por favor. Tá, eu vou mandar no grupo, certo, do... Igor perguntou aqui, né? Eu vou mandar no grupo das horas de estudo o mapa de foco, né, para vocês. Tá? É isso, Igor. Contempla, se não for, me diga. Se for para exibir ele agora, eu também posso abrir. Mas não sei se valeria a pena para a gente. E os cadernos, a Islam, os outros articuladores têm um trabalho próximo do que você realiza conosco. Então, essa pergunta é complicada. Na verdade, veja bem, a gente discute muito o que é que a gente vai tratar com vocês nas reuniões, certo? Mas a coordenadora da gente lá, a Gabriela, ela deixa a gente com total autonomia, né, para as nossas conduções, né? Em alguns momentos vai ter coisas que são próximas, né, da realidade dos outros articuladores. Em outros momentos não vai ter, né, essas coisas próximas, tá? Então... eu imagino que tem essa resistência dos pedagogos, mas a gente vai vencendo. Vamos fazer a nossa parte, tá? Vamos fazer a nossa parte. Então, gente, eu vou compartilhar aqui o que é o plano de
um modelo que eu elaborei, certo? Não vou dizer que está totalmente correto, não vou dizer que está totalmente errado. Foi um plano que eu, Aislan, de forma individual, pensei, né, que poderia ser aplicado nesse momento na minha realidade, certo? Então, eu vou compartilhar com vocês esse plano, né, vou apresentar para vocês e depois a gente abre para discussão, né, sobre esse plano e a gente começa a fechar alguns combinados, né, que eu queria fazer com vocês, né, como, por exemplo, marcar outros dias, independente dos dias da hora de estudo, para a gente estar trocando essas experiências aí em relação aos planos, né, e a gente consiga elaborar os planos para caso a gente não consiga a prorrogação do início desses envios desses módulos, certo? Porque foi uma solicitação que eu fiz, pessoal, né, de prorrogação do envio desses módulos, e foi uma solicitação que eu fiz, tanto no grupo, né, do CEAF, quanto que eu fiz no grupo da escola. Eu pedi ajuda ao diretor da minha escola que levasse essa proposta de que a gente retardasse um pouco, para que a gente tivesse um pouco mais de tempo para planejar. Tudo chegou muito em cima, né, então a gente também não pode estar respondendo de forma truncada, né, de forma arbitrária. A gente precisa de um tempo para realizar esse planejamento, tá? Então, eu fiz essa solicitação, eu espero que seja como é que eu posso dizer, que seja atendido. Se não for atendido, gente, a gente precisa ter uma alternativa, a gente precisa ter um plano, né? E aí a ideia é que a gente consiga elaborar esses microplanos para a gente, beleza? Então, vou compartilhar a tela aqui, só um segundo. Aqui. Pessoal, veja se vocês conseguem visualizar a tela do Word que eu estou exibindo para vocês. Me dá um feedback por som aí, porque eu vou ficar sem ver a tela, tá? Todo mundo consegue visualizar a tela do Word, então, né? Consegue. Ok. Bacana, então vamos seguir. Sim. Veja lá. Esse modelo foi um modelo que é o modelo que está no anexo do documento, das diretrizes, tá? É o modelo sugerido para planejamento dessas atividades. É esse modelo que a gente vai estar apresentando em cima desse modelo que a gente vai estar elaborando as atividades a serem apresentadas. Então, o que eu fiz lá? Primeiro e segundo ano, foi só um exemplo para lembrar aqui, o nome da minha escola, ano letivo, e aí eu coloco lá, componente curricular, educação física. Se for interdisciplinar, ou seja, se eu quiser trabalhar com língua portuguesa, matemática, educação física, vai ser todo mundo nessa listagem aí, certo? Nesse caso, eu fiz um específico da educação física, tá? Vai ser só a minha atividade. Ano turma, primeiro e segundo ano, mas pode ser só primeiro, pode ser só segundo, desculpa, pode ser sexto, enfim. Semana de aplicação, eu coloquei lá, semana de 20 a 31. Tempo destinado à execução. Nesse tempo destinado à execução, vocês vão colocar quantas horas aulas aquele material vai contar para você, certo? Então, se você vai trabalhar com 2 semanas, por exemplo, ou com 1 semana, quantas horas eu dou de aula naquela semana para o primeiro ano? 3 horas. Se eu vou trabalhar 2 semanas, eu coloco lá 6 horas. 6 horas aula, certo? O que vai contemplar as 2 semanas de atividade para ele. Devolução da atividade. Eu quero que eles me devolvam essa atividade no dia 3 de agosto, a programação. Essas datas, gente, aqui, são relativamente flexíveis, porque elas vão estar alinhadas com o que vocês decidirem com a escola de vocês. Se, de repente, a escola vai trabalhar semanalmente, isso aqui, tudo que eu falei muda. Se a escola vai trabalhar quinzenalmente, isso muda.
A escola vai trabalhar, a escola decidiu que cada professor vai trabalhar de forma individualizada. Tipo, a educação física vai mandar uma atividade que vai servir para o mês inteiro. Pronto, vai estar lá. É semana de aplicação, do dia tal até aquele dia X. Né, com tantas horas, com devolução da atividade X, tal data. Então, isso é flexível, tá? Isso vai depender de como a escola esteja decidindo isso. Unidade temática, eu peguei lá, brincadeiras e jogos, está lá no currículo de Sergipe. Nessa semana, o que foi que eu pensei em trabalhar com os meus alunos? Quais foram as habilidades? Foi colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, em outros momentos de espaço, de brincadeiras e jogos e tal. E o segundo foi um específico daqui de Sergipe, que é construir brinquedos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional. Aí eu venho lá, qual é o objeto do conhecimento que eu estou trabalhando ali com o aluno? Brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional. Esses 3 itens, gente, ó, unidade temática, habilidades e objeto do conhecimento, é Ctrl+C, Ctrl+V, certo? Você vai chegar lá no currículo de Sergipe, pegou e colou dentro do seu planejamento. Vamos lá. Objeto de conhecimento, objetivos de aprendizagem. Aí, o que é que eu vou lá? O que é que eu quero com essas habilidades ou com esse trabalho que eu estou desenvolvendo? Permitir ao aluno, isso é criação nossa, permitir ao aluno observar os espaços disponíveis para a prática do brincar e elaborar propostas. Né? Produzir textos escritos ou textos audiovisuais, combinando som e imagem ou desenhos e brinquedos presentes na cultura popular como... Aí eu coloquei lá, vai e vem, possibilitando a interação com outras disciplinas como língua portuguesa e artes. Por que eu escolhi o vai e vem? Não foi por acaso. Se vocês olharem o currículo de Sergipe, lá vai ter o detalhamento dos objetos de conhecimento. Então, ele vai sugerir lá quais são os objetos da cultura popular, né, ou quais são os brinquedos, por exemplo, da cultura sergipana. E aí, o vai e vem é um desses, a gente vai lá e coloca, tá? Aí eu coloco lá, materiais e recursos, descrição dos materiais que eu vou utilizar. Tá bom? Aí eu coloquei 2 garrafas plásticas, uma corda de varal, uma tesoura, fita adesiva, material impresso recebido na escola, ou uma foto enviada no canal disponibilizado pela escola, que pode ser o Facebook, o YouTube, o Instagram, né, qualquer um desses aí, o aluno mande para mim esse feedback, e aí eu coloco lá o desenvolvimento, que é o desenvolvimento não presencial, ou seja, ele não vai fazer na escola com a minha presença. Ele vai fazer um lindo desenho, vai escrever um pequeno texto sobre o espaço, né, vai ler ou solicitar a ajuda de um familiar para ler o roteiro de confecção do brinquedo, né, vai confeccionar e vai brincar com aquele brinquedo. Aí você pode se perguntar, mas exige 2 pessoas, por isso que eu estou pedindo a ajuda de um familiar. Se ele tiver um irmão, um parente que esteja ali com ele, ele pode estar fazendo e usando aquele brinquedo. Se possível, aí está lá, tire uma foto, ou faça um pequeno vídeo utilizando o seu novo brinquedo, e devolva esse texto e poste todas as imagens, o vídeo disponibilizado para a escola. E eu coloco lá a descrição de como fazer o brinquedo. Encerramento, como é que eu vou encerrar? O encerramento desse módulo que eu criei, ele vai ser através do envio das atividades propostas quando ele for à escola, ou pelo canal disponibilizado pela escola. Encerra-se aquele módulo. Como é que eu vou avaliar esse módulo? A execução dessa atividade completa, ou seja, se ele fizer a escrita do texto ou o desenho, e fizer o brinquedo e postar tudo, vai valer 10 pontos. E aí 5 pontos vai ser pela produção do texto ou do desenho, e 5 pontos pela confecção e apresentação do brinquedo. Tranquilo? Aí eu boto lá, sugestão da próxima atividade. O que é que eu já estou planejando para a próxima atividade? Aqui eu não respeitei aquilo que eu falei lá no início, da questão da sequência. Mas, por exemplo, aqui eu vou ter abordar a temática, regras e normas dos esportes de marca e de precisão, né, que era a proposta de abordagem, ou seja, do que eu já estou pensando para enviar para os alunos no próximo módulo. Tranquilo? Vou interromper o compartilhamento aqui. Gente, nesse momento, eu vou abrir a fala, certo? Para quem tiver interesse, né? Não sei se vocês preferem colocar aqui no chat a ordem de fala e eu vou pedindo para abrir os microfones, né? Mas esse momento a fala está aberta, né? Para todos vocês. E eu queria deixar aqui, saber de vocês, né? Se vocês têm esse interesse em que eu agende novos momentos de agora até a próxima quinta-feira, e aí a gente pode fazer uma enquetezinha rápida, faço um formuláriozinho no Docs, jogo lá o link no grupo, e aí vocês colocam quais são os horários melhores, dias de horários melhores para vocês, para a gente tentar agendar,
né, ao longo da semana que vem. Hoje é quinta, né? Então, tipo, para ver se a gente consegue agendar ou segunda, terça ou quarta, ou segunda, terça ou quarta, pelo menos uma ou duas vezes, né, para a gente trocar essas informações. Beleza? Então, gente, o chat está aberto, né? Coloca o nome aí que eu falo e a gente abre o microfone, para a gente ter uma sequenciazinha de ordem, tá bom? Fiquem à vontade. Ok, Newton, pode falar? Aislan, esse modelo que você mandou foi um modelo de um plano de aula, correto? Na verdade, é um modelo do plano do módulo, né, que a gente agora está trabalhando com a questão dos módulos. É muito semelhante, obviamente, a um plano de aula. É um plano de aula, certo. Mas, no caso, a gente faria um plano de aula, ou um plano do módulo, e colocaria essas atividades que você já fez a descrição aí no modelo, colocaria dentro do módulo também? Ou isso aí já contempla o módulo? Já contempla a sua atividade, no caso? Porque você já tem a descrição da atividade, já tem tudo pronto nesse modelo que você fez. Então, esse planejamento que você fez aí como modelo já contempla a sua atividade no módulo, ou eu precisaria colocar dentro do módulo o conteúdo com a atividade novamente? Eu acho que... eu acho que foi isso que a Jaísa colocou aí agora. Esse planejamento é como se fosse o meu plano de aula, né, que eu vou estar entregando para a escola, né, como sendo o que é que eu vou fazer. Aí eu vou agora pegar o meu modelinho de documento e vou disponibilizar para que seja feito, digamos, entregue impresso, colocado no site, no Facebook, entendeu? Esse aí é só o planejamento. Beleza? No caso, isso aí é só o planejamento para eu entregar na escola. Depois eu formataria um conteúdo com esse planejamento para levar até os alunos, sendo a parte de impresso, de mídia, alguma coisa assim. Isso aí, né? Perfeito, 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 perfeito. É só uma forma de a gente registrar, né, o que é que realmente vai ser enviado. O que eu vou enviar, na verdade, não vai ter todas essas informações, né, para o aluno, né? Pode ser até um vídeo, pode ser que no meu planejamento do módulo eu defina que eu vou fazer o seguinte, ó, eu gravei um vídeo no YouTube que fala sobre um determinado assunto e quero que ele faça uma resenha sobre esse vídeo. Né? Pronto, beleza. O que é que vai estar no meu planejamento? Vai estar toda a descrição da habilidade, vai estar a descrição dos objetivos de aprendizagem, objeto do conhecimento, descrição da minha atividade, vai estar tudo lá. E o link que ele vai ter que acessar. O que é que eu vou disponibilizar agora para o aluno? Né? Apenas o link. Aí, de que forma eu vou disponibilizar esse link? De repente, eu posso fazer um cartãozinho, posso fazer um folderzinho, alguma coisa assim. Pode já ir, por exemplo, nas instruções, se for todas as disciplinas, tipo, a escola estabelecer que vai ter um quadrozinho que eles vão receber um mapinha, né? De atividades da semana. Então, tipo, já vem lá na agendinha o que é que vai fazer, alguma coisa nesse sentido, tá? Entendido. Ok. Jaísa deseja falar? Fica à vontade. Não, só reforçando aí que você falou em questão de vídeo, de outras plataformas, na nossa escola não deixou essa possibilidade aberta, não. Eles determinaram que ia ser através de conteúdos impresso, que nós iríamos enviar para o meio da coordenação e que eles iriam reproduzir e encaminhar para os alunos. Foi isso que ficou determinado. Meio que excluiu a utilização de outros recursos, dos meios digitais. Não sei se talvez pela realidade, né, da comunidade escolar, mas não deixou aberta não, essa possibilidade. Só dizendo que iriam criar grupos no WhatsApp para manter esse contato, mas que os módulos em si iriam ser criados através de papel mesmo, quinzenalmente. Certo. Eu acredito, na verdade, gente, o que é que acontece? Sobre isso que a Jaísa falou, a gente tá até, a gente teve até uma certa
conversa mais séria esses dias dentro do grupo, porque as informações estão chegando truncadas. Talvez por quê? Porque as coisas foram feitas de forma muito apressada, e aí o que acontece? Aquele telefone sem fio. A secretaria fez uma reunião com diretores e conselheiros, por exemplo. Aí o diretor pegou aquela informação, passou para o coordenador pedagógico. Aí o coordenador pedagógico vai passar aquela informação agora para o professor. Aí, nesse meio caminho, algumas coisas começaram a tomar outros rumos, no sentido de que a informação diz, você tem tais possibilidades, né, na reunião. Aí, quando chegou o diretor foi passar para a coordenadora, por exemplo, já pode ter chegado lá e já dizer assim, já sabe que vai ter rejeição dos professores se a gente deixar o leque aberto. É melhor a gente dizer que foi desse jeito. Aí a coordenadora chega e fala, gente, vai ser só impresso porque nossa realidade é assim, assim, assim. Então, meio que vai chegando na ponta, né, as coisas meio que distorcidas, né? Então, por isso que eu sugiro, gente, que vocês leiam os materiais, né? Leiam a resolução que eu coloquei lá no grupo, leiam as diretrizes, porque as coisas não são engessadas, são flexíveis, né? Uma coisa que eu estava passando nesse instante aqui com o Abanicé, antes de começar, o parecer também, inclusive, era que quando a prefeitura está apresentando a proposta, né, ninguém apresenta uma proposta dizendo o seguinte, gente, eu estou apresentando essa proposta de trabalho, faça se você quiser, entendeu? Tipo, não existe, você vai tentar, né, convencer as pessoas de que aquela sua proposta é a melhor, né, de que aquela proposta é a mais viável, né, e aí, mesmo assim, a proposta, ela é aberta, é um leque, né, e aí cabe a nós, professores, de forma autônoma, esse direito é garantido, né, que a gente chegue nas nossas escolas e diga, existe essa realidade? Por exemplo, na minha escola, o que foi que eu propus lá? Que a gente fizesse um questionário rápido com a comunidade, para saber quais são os recursos que tem disponíveis na comunidade. Quantos dos nossos alunos eles possuem acesso a televisão, rádio, internet e tal, para que a gente defina quais são as formas e estratégias que a gente vai atender e atingir a nossa comunidade. Entendeu? Então, isso é uma avaliação diagnóstica que está prevista nas diretrizes, mas como a própria Ana Débora falou hoje, né, e repetiu ao longo da semana, talvez não houve um tempo hábil de a gente fazer essa avaliação diagnóstica. Gente, existe sim esse tempo hábil agora, o momento é esse, a gente não pode começar de qualquer jeito, tá? Então, verifiquem isso com suas escolas, né, conversem com os professores antes de ir para a reunião. Se teve uma reunião, já convoca outra reunião, já pede novamente que faça, né, e se não façam as coisas por fazer. Nós somos profissionais, a gente precisa fazer as coisas, né, com firmeza, né, com coerência, beleza? Deixa eu ver, tem mais gente que comentou aqui agora para a gente seguir. Estamos caminhando para o final, tá, gente? Deixa eu ver aqui, eu acho que todas as escolas estão colocando as orientações do seu modo, por isso vemos realidades tão distintas, é aquilo que eu falei, que a Grace comentou. A Grace colocou em muitas dúvidas, a coordenação não sabe responder, de fato, minha coordenadora também não sabia responder algumas coisas, vai ter uma reunião amanhã dos coordenadores pedagógicos com a CEMED, para esclarecer algumas coisas. Eles são os primeiros que não se apropriam do conhecimento, de fato, o parecer também, o Vanessa falou, por isso é importante estar atento e informado, perfeito, Grace. Italo colocou aqui, algumas escolas possuem Instagram e outras redes e mídias sociais, mas devido ao período eleitoral foi postada informação de que a partir desse mês de julho nós não poderíamos utilizar. Há alguma novidade quanto a isso? Ítalo, nesse momento não nos foi passado nenhuma questão em relação a isso. Isso foi um comentário também que surgiu, alguém fez esse comentário, e na reunião da minha escola, inclusive, a direção disse que colocou o Facebook da escola, né, à disposição para que a gente fizesse esse trabalho de divulgação das atividades, né, com os alunos. E estimulou que a gente usasse o Facebook. Então, assim, eu acredito que isso também é um entendimento que não chegou para todos de forma única, tá? Então, eu acredito que a gente precisa primeiro perguntar, né, questionar se pode ou não pode e de onde saiu essa informação. Eu vou colocar essa informação para vocês em breve. Eu vou procurar, certo? Vou me certificar de se pode ou se não pode utilizar. Porque, de certo modo, é incoerente. Imagine eu propor que utilize as mídias sociais e existe uma lei, né, proibindo que eu utilize essas mídias sociais enquanto escola, tá?
Então, eu vou pesquisar isso, eu vou procurar saber junto à secretaria isso e vou dar uma resposta para vocês. Já a Isa disse, isso, depois eu li o documento e vi informações que não foram passadas ou foram passadas de outra forma. Perfeito. Eu disse, isso mesmo. Paulo perguntou se você sabe dizer se a legislação proíbe, já respondi, né, não tenho essa informação, mas eu vou buscar. Ítalo perguntou, Aislan, como vocês disponibilizarão essa avaliação com os pais? No caso da proposta da minha escola, né, que eu citei, você poderia abrir o microfone, Ítalo? Esclarecer essa dúvida? Oi, Aislan. Isso, em relação àquela avaliação diagnóstica que você citou, aí eu gostaria de saber se vocês já sabem como vocês vão disponibilizar essa avaliação para os pais, né, para que eles possam responder. Bacana, pronto. Lá, o que foi que a gente fez? A gente discutiu isso na reunião, tá, da escola, e levantou isso como proposta, e as alternativas que a gente viu lá é que, como a escola tem um telefone funcional que fica com o diretor da escola, nós pedimos para que tenha um telefone fixo, que a equipe de secretaria que está lá agora, de apoio, faça esse levantamento, ligando para as residências, no caso, ligando para os números que conseguem, e outra é que a todo momento chega pai de aluno e tem os grupos da comunidade, né, do WhatsApp da comunidade, os grupos de alunos e os professores que vão estar divulgando, né, esse questionário. É um questionário simples. Na verdade, ele traz algumas perguntas básicas, como aquelas que eu falei ali. Não é nada muito complexo, não. É só saber quais são os dispositivos que o aluno tem à disposição dele, né? Então, tem internet, tem computador, tem celular, tem televisão, tem rádio. A segunda pergunta é, sabe ler sozinho? Ele tem condições de ler sozinho? Ou ele precisa de apoio? Será que ele tem alguém em casa que consegue ler para ele, né, as atividades? Então, seria basicamente essas dúvidas aí, né, que vão ser triadas. Obviamente, gente, que a gente não vai ter os 100% de resposta, a gente vai fazer por amostragem, né, mas a gente vai ter uma ideia, mais ou menos, de quais as estratégias melhores para serem utilizadas. Né, essa é a proposta, tá bom? Não sei se eu respondi a pergunta por completo. Jaísa colocou aqui, porque já nos cobram sem mesmo esclarecer tudo devidamente. Jaísa, eu posso responder essa pergunta da seguinte forma para você. Né? A cobrança está sendo feita porque quando a gente falou, quando a gente falou, que eu digo assim, quando a CEMED falou que as diretrizes estão aqui e tinha um cronograma naquelas diretrizes, né, que estava sendo proposto, né, a escola, os diretores, enfim, que receberam aquela informação, entenderam que, poxa, se já tem um cronograma, já está tudo definido, isso aí já foi discutido lá, o que é que a gente vai questionar agora? Não vai questionar mais nada, vamos executar e pronto. Entendeu? Então, começa-se a pressão de que precisa ter o planejamento e tal, que nós todos. Mas dentro do próprio, eu não lembro se é na resolução ou é na diretriz, eu acho que talvez consiga me lembrar aqui, a gente fez, eu acho que eu fiz essa pergunta ao diretor da escola foi a primeira pergunta que a gente fez na reunião da escola, era na resolução, não me engano, é na resolução que tem isso, eu vou olhar direitinho. Diz que esses planos que a gente está elaborando agora, que a gente vai ter que elaborar, eles primeiro precisam passar pelo crivo do conselho escolar para depois ser enviados para a secretaria. Inclusive, o conselho ele vai determinar, entre aspas, se a escola vai adotar ou não aquele planejamento que está sendo colocado. Né? E a gente tem 3 opções, eu acho que eu coloquei isso no grupo para vocês ontem, que dentro da resolução a gente tem 3 opções de ação. Uma é esperar voltar o presencial, a segunda é fazer o presencial junto com o modular, né, naquele momento, e o outro é fazer o modular já de agora. Né? Então, isso também não foi colocado para a gente como opção, mas a gente precisa ler lá a resolução. Né? Quem é que determina isso? Salvo engano, lá é o conselho. Né? O conselho tem autonomia para trabalhar sobre o calendário da escola, né, diante da CEMED. Agora, o que eu não posso fazer, simplesmente, é dizer assim, olha, é impossível de executar, eu não vou fazer nada e vou ficar parado. Tá? Isso aí, realmente, eu não acho coerente, né, eu não acho nem ético. Né, eu acho que a gente precisa, se ver que naquela escola, inclusive parece que tem uma escola que falou que não vai aderir a nada disso aí, mas, tipo, se tem uma escola lá que, não vai aderir, mas por que você não vai aderir? Não vou aderir porque nós entendemos e teve uma reunião e consultamos a comunidade, consultamos o conselho e tal, deu um parecer dizendo que não dava certo.
entendeu? A proposta que a gente tem é essa, entendeu? Então, assim, essa é a questão, tá, gente? Vamos tentar abrir a mente, né, para ler o documento e nos posicionar, tranquilo? Mais alguém tem alguma fala? Botou aqui, deixa eu ver aqui, meu Deus. Beris colocou, até que na escola que estou, temos muito diálogo, uma equipe gestora que nos ouve, mas isso não era a minha realidade no ano passado, certo, de fato, né, vai variar de escola para escola. Eu tenho reunião com a minha direção esse sábado, o Marlon colocou, problemas vão aparecer de modo que surgiram outros encontros, em tempo que solicito minha inclusão no grupo. Beleza, Marlon, vou incluir seu número aqui no grupo. Coloca só sua escola aí para mim, por gentileza, né, que eu já vou inserir o nome. Pronto. E, gente, agora em relação à questão da nossa... Alguém tem mais alguma colocação para a gente passar para aquela questão do que vocês acham sobre a gente se reunir pelo menos mais uma vez ou duas antes da próxima reunião? Larissa, eu vou colocar você também, tá? Alguém pode se colocar? O Grace colocou o que acha válido. Mais alguém, gente? Alguém não acha interessante? Atenção, Ribeiro. Larissa, qual a sua escola? Gente, o microfone... Pois não, pode falar, Larissa. Agora. Eu dou aula em 3 escolas. Eu dou aula no Santa Rita de Cássia. Agora lá eu pego apenas uma turma. Dou aula para uma turma só do 3º ano. Dou aula no Colégio Ágape. Oi? A sua maior carga horária está onde? No Ágape e no Bedetibá. Fechado, obrigado. Deixa eu ver aqui. Tem mais gente aí que colocou o Júlio. Pronto, gente. Então, o que é que vocês acham em relação à questão do dia? Faça um formuláriozinho no Google Forms e poste lá no grupo para que vocês respondam. Hoje é quinta, né? De repente até o sábado, para poder a gente definir qual é o melhor horário, o horário que a gente consegue captar mais gente. O que é que vocês acham? O professor Marlon colocou que sim. Pronto, acho que a gente fecha dessa forma, né? Pronto, todo mundo colocou que sim aqui, tá ok. Só falta adicionar aqui, deixa eu ver, meu Deus, Larissa... Teve mais alguém? Camila, né? Camila Kalimann. Camila, qual a escola? Camila Costa Mello, ok. Ok, gente, então, alguém tem mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Caso não tenha, acho que a gente pode encerrar, né, nosso encontro de hoje, né? Eu acredito que tenha sido proveitoso, né? Como os outros, realmente a gente vem tentando aproveitar muito bem esse espaço. A educação física está avançando muito e está sendo muito coerente, né, nos encontros. E é isso, tá? O microfone aberto, alguém quer falar mais alguma coisa? Caso contrário, então a gente encerra a reunião por aqui. Tá bom? Beleza. Então, gente, prazerzaço. Vou mandar o formulário aí, a gente preenche, define qual é a melhor data, qual é a melhor estratégia, e eu vou compartilhar os documentos com vocês, tá bom? Valeu, tchau, tchau. Obrigado, viu?